não me deixes desviar dos teus mandamentos. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Amém. Até o verso 12. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos agradecidos, Senhor, por o Senhor nos dar vida, não somente esta vida aqui, mas a eternidade, Senhor. E não tem como o cristão ficar abatido, preocupado, mesmo que lhe falte condições física, financeira, mas ele tem certeza do que espera por ele. Então nós nos regozijamos, seja nos momentos bons ou difíceis da vida. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da alegria. Todos os momentos o Senhor está presente em nossas vidas. Nós agradecemos pelo que o Senhor nos tem dado no decorrer dessa semana que passou, Senhor. E hoje, já começando de manhã com o que nós ouvimos desde a escolinha das crianças, Pai, ajuda nós a ficar apercebidos e não desapercebidos, porque uma pessoa desapercebida passa a bênção e ele não consegue perceber. Mas nós possamos estar apercebidos com o que o Senhor está fazendo na hora que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos vivendo, porque é mais um tempo que o Senhor tem dado para nós, e nós aperfeiçoarmos em Tua presença. Nos ajuda, Senhor, nos concede no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Fez lembrar daquele hino que o irmão Paulo canta, que fala: mesmo que me faltar o pão, não é isso? Eu lembrei, através da oração que o irmão Paulo fez. Nós vamos, o irmão Paulo está aqui para nos ajudar, né? Nós vamos fazer o companheirismo, nós, né? Cadê o irmão Alex? O irmão Esdras? Eles estão comandando aí, né? A irmã Andressa, pronta, né? Para nos ajudar, cantando, louvando ao Senhor. E eu gostaria de ter a participação destes jovens, né? Irmão Guilherme, temos vários jovens aí, irmão Paulo Henrique, e é muito bom e ter a participação de vocês. Tem um hino? Tem, né? Então nós vamos ouvir a irmã Ana Clara, ela vai cantar, e depois do hino nós vamos ver alguns destaques, né? E também comentários dos jovens, né? Dos nossos jovens. Esses jovens ajudam nós muito, né, irmão Alain? Eles nos ajudam muito. Então vamos ouvir a irmã Ana Clara louvar ao Senhor com um hino. Faltando som. Tem alguém na técnica do som aí? Tem? Se tem, coloca para nós ali no microfone som. Eu acho que tiveram que sair, né? Amém. Que Deus abençoe, continue abençoando todos os nossos irmãos que estão através da internet, nos vendo e nos ouvindo, né? Deus abençoe vocês. Vocês também estão fazendo parte do nosso companheirismo. É muito bom poder ter vocês conosco. E estamos aqui no Tabernáculo da Fé para receber mais uma bênção, né? Neste companheirismo que é uma bênção para nós. Então nós vamos ouvir a irmã Ana Clara irá cantar o hino.
Amém, amém, amém. Deus continue abençoando a irmã Ana Clara. Amém. Eu gostaria que o irmão Alex desse aqui uma boa tarde para nós, né? E se ele tem também algum destaque, ele já pode transmitir o seu destaque, né? Seja da escola dominical de hoje ou de outro dia, nós vamos ouvir. E após o irmão Alex trazer aqui a sua palavra, a irmã Andressa tem o hino? Então a irmã Andressa já se posiciona para nós ouvirmos o hino com a irmã Andressa depois da palavra do irmão Alex. Se você quiser falar até 5 minutos, pode. Tem tempo ali, tranquilo. Amém. Então vamos ouvir. Boa tarde com Jesus. Amém. O meu destaque foi da escolinha de manhã, escolinha dominical, que o pastor disse: as pessoas não são serragem de madeira, elas têm sentimento. Amém. Som para nós aqui no outro microfone. Calma aí, rapaz, já está fugindo. Volta aqui. Som. Isso. Irmão Alex, eu ouvi hoje, né, de manhã, e me chamou muito a atenção. E agora eu vou colocar o irmão Ribamar também no meio desse assunto. Eu ouvi um áudio dele e ele disse assim: eu nunca respondi mal essa mulher, que era a mãe dele, né? É a mãe dele. 40 anos, né? Que ele falou, 40 anos eu nunca respondi essa mulher. Ele sempre tem tido essa obediência, esse respeito, né, pela mãe dele. E o pastor Benedito falando, ele disse sobre a esposa dele e a igreja. Ele tinha que ter, se fosse para ele escolher, né? E ele disse que ela, a esposa, não é de pó de serragem, como também a igreja não é pó de serragem, mas somos seres humanos, né? E com esta frase, você como um rapaz novo ainda, o que você poderia falar para os jovens sobre esse assunto de respeitar, né, o pai e a mãe em todos os aspectos da vida? Porque quantas vezes, né, hoje nós ouvimos isso, o pastor disse isso também, que uma palavra às vezes fere mais do que uma pancada, vou dizer nas minhas palavras agora, né? Se você der um murro em alguém, um tapa em alguém, no pai ou na mãe, talvez doeria menos do que palavras, menos do que gestos, né? Isso machuca, isso dói muito. E eu acho que você, novo ainda de vida, talvez já passou por essa experiência lá fora, de algum amigo, amiga ou parente que te falou algo que te feriu, né? O que você poderia dizer para os jovens, ou até mesmo um conselho para eles, de como proceder, como respeitar o pai e a mãe? Teria assim algo que você poderia falar para eles, com poucas palavras? A gente tem que pensar também no mandamento que Deus fez, né? Que se a gente honrar o pai e a mãe, respeitar os pais, vai prolongar os dias de vida, né? E como a gente mora junto, a gente tem que ter um respeito, né? E admiração, porque senão não dá certo conviver juntos. E é difícil, né? Porque quando você convive, sempre a tendência é perder o respeito devido à aproximação, né? Não é isso? Mas eu acho que o irmão Alex é um bom rapaz, né, irmão Alain? A irmã Jane é um bom rapaz. Ele é muito... tem uma postura, né, bonita. Ser teimoso não é defeito, não. Isso é qualidade, né? É qualidade, viu, irmão Alex? Meu filho, para de estudar. Já é 11 horas da noite, você está estudando ainda? Papai, eu quero estudar mais pelo menos meia hora. Eu fiquei sabendo que tem um deles lá que é assim, né?
Tem que puxar para não estudar, porque senão amanhece o dia lendo e estudando. Deus abençoe, irmão Alex. Muito bom a sua participação. Vamos ouvir o hino? A irmã Andressa irá louvar ao Senhor. Amém, amém. Deus continue abençoando a irmã Andressa. Esses jovens, né? Deus tem dado dom para eles cantar, louvar ao Senhor. Amém, amém. O irmão Alan tem alguma participação que queira trazer para nós? Não? Amém. E eu gostaria de ouvir, né, os jovens participar aqui com a palavra, os jovens, né, os rapazes. Mas falando dos jovens, eu acho que o irmão William deve estar assistindo, né? Deve estar acompanhando através da internet. E eu quero dizer para ele que o lugar dele está aqui, viu, irmão William? Está fazendo falta para nós aqui, né? Ele que é bastante comunicativo e tem uma mente
aberta para buscar, né, as coisas e ajudar nós aqui. Desde o encontro, ele nos ajudou, junto com as equipes, né, sempre trazendo participações, e isso é muito bom. Você talvez esteja um pouco preocupado com as coisas naturais da vida, como um rapaz ainda, né, deseja conquistar algo do lado material, mas Deus vai te dar o que você precisa. Mas o seu lugar está aqui, está fazendo falta para nós, né? Irmão William, Deus abençoe. E nós vamos ouvir mais um hino. Tem uma dupla aí que está nos ajudando, irmão Guilherme e Paulo Henrique. Estão aí? Vamos ouvir, vamos. Pode vir aqui na frente aqui. Tem 2 microfones bons aqui, né? E eu desejo fazer um desafio com esses jovens no companheirismo. O pastor Benedito disse que quando a pessoa é falante demais, irmão Paulo, é difícil, viu? E aí eu tenho que me policiar o tempo todo, que se deixar, dá 18 horas, 18h30, e eu continuo aqui falando. Cadê os rapazes? Não deixa eu falar muito tempo não, que eu fico com vergonha agora. Né, irmão Leonardo? Se vocês demorar, eu vou chamar o irmão Leonardo aqui, e ele vai trazer uma palavra poderosa para nós. Uma palavra assim de 3 minutos. Como diz o pastor Adalto, dá aquelas mesmo assim de fazer o chão tremer. Pode ser, irmão Leonardo? Pode? Então prepara aí que depois do hino nós vamos ouvir o irmão Leonardo trazer uma palavra para nós aqui. Ele tem tudo o que precisa. Deus deu para ele voz, ouvido, olhos para enxergar, pernas para andar, né? Né, irmão Paulo? O irmão Leonardo tem tudo que precisa, né? É só chegar aqui e falar para nós. Mas antes nós vamos ouvir a dupla cantar. E eles estão demorando um pouco porque eles estão ali, né, trabalhando na técnica do som. E aí depende de organizar alguma coisa lá antes. Irmão Guilherme e Paulo Henrique irá louvar ao Senhor. Eu creio que não vai sair errado não. Não treinou, mas eles já cantam de vez em quando, né, irmão Paulo? Canta de vez em quando. E aí para o próximo domingo, eu quero deixar um desafio para vocês dois. Eu queria saber, eu quero ver qual dos dois que vai ter coragem de trazer uma mensagem para nós no próximo domingo. Será que tem um dos dois aí que tem coragem de fazer isso? Pode passar a semana toda aí estudando, meditando, orando, jejuando, para chegar aqui e trazer uma mensagem de 5 minutos. Será que eles topam esse desafio? Vamos ver, né, no próximo domingo, se sair alguma coisa, porque eles tiveram coragem de enfrentar o desafio. Vamos ouvir o hino. Filho, quantas vezes você tem chorado? A luta tem sido pesada demais pra você. Você tem pensado até em desistir, mas ouça agora que eu lhe digo.
Mas ouça agora que eu lhe digo, ó filho amado. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar. Filho, prossiga. A tua luta nunca foi maior que a minha dor. Ninguém vence as lágrimas são maior que a cruz. O soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Filho, você pensa às vezes que está sozinho. Parece que o mundo inteiro vai se desabar. Você olha para o lado e não vê saída. Eu te pego nos braços e passo o deserto contigo. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar. Filho, prossiga. A tua luta nunca foi maior que a minha dor. E nem tuas lágrimas são maior que a cruz. O soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Mesmo ferido, tem que lutar. Amém, amém. Glórias a Deus. Deus continue vos abençoando. Essa dupla tem uma voz muito boa, né? E aí tanto faz, um fazer primeira como segunda é a mesma coisa. Eu não sei, irmã Miriam, o que foi que nós deu para esses meninos, né? Paulo Henrique e o Guilherme. Para ter um vozeirão desse, o irmão Bilo não fala grosso, eu também não. E os dois saíram parecendo besouro, né? Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E o irmão Leonardo está aqui conosco e vai também trazer a sua participação. E vamos ser abençoados, né? Com a participação do irmão Leonardo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. É uma surpresa, né? Porque a gente não está sentado ali tranquilo, só esperando só ouvir. Aí, de repente, o irmão chama. E eu creio que todos nós temos alguma coisa para falar, né? Porque o que Deus tem feito por nós e em nossas vidas, eu creio que pelo menos um versículo, uma gratidão, a gente tem para dizer, né? E eu quero fazer pelo menos uma leitura aqui, né? Para não passar totalmente em branco. Se encontra em Romanos 3, do verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui nesses versículos, como eu acabei de falar, que todos nós éramos pecadores, né? Mas agora continuamos sendo pecadores, mas pecadores arrependidos dos nossos maus caminhos. Pela obra de Jesus Cristo, no Calvário, que Ele tem feito por nós, nós estamos todos aqui reunidos em torno de Sua palavra, para adorar e agradecer a Ele por todas as coisas. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmão Leonardo. Coisa boa, né? É difícil, viu, irmão Leonardo, a gente não falar das coisas de Deus. É como ele mesmo disse, nem que seja um versículo, né? A gente tem. E que coisa maravilhosa. Todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Mas nós fomos redimidos, comprados pelo sangue de Jesus. Ele deu o seu sangue por nós. E aí nós tivemos o direito de poder falar que somos filhos de Deus e fomos salvos, né? Porque nós recebemos o nome dele em nosso batismo. Por isso nós somos batizados, como Atos 2:38 ordena. É no nome do Senhor Jesus Cristo. É o cumprimento de São Mateus 28:19, é isso? São Mateus 28:19. Ali é onde Jesus mandou eles irem e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o cumprimento daquela ordem se cumpriu em Atos 2:38. Por isso nós temos o nome de Jesus em nossas vidas, né? Amém? Vamos para os destaques. Quem tem destaque aí? A irmã Ana Clara já levantou a mão ali. E nós vamos, o irmão Paulo vai nos ajudar aqui. Vamos ouvir os destaques, né, dos irmãos. O sofrimento é um instrumento de aperfeiçoamento. Amém. Amém. Esse daí é difícil, viu? Tem, irmão Ribamar, um destaque? Ninguém gosta de sofrer, né? Mas se é para aperfeiçoar, nós devemos aceitar. E é verdade, é para aperfeiçoar o cristão. O pastor Benedito falou de manhã sobre a família, que a esposa, né, não é um pó de serragem. E era difícil, né? Ele falou para fazer a escolha e falou para mim que eu observei que a igreja dele e a igreja de todos nós começa em casa, né? É a congregação. Aí eu fiquei admirado por isso, né? Porque a minha igreja é a igreja de Noé, sabe? É grande. E a arca está aqui. Amém? Amém, amém. Quem é o próximo? A irmã Andressa. E eu estava agora ouvindo aí, irmão Ribamar. Ele disse que fosse para o pastor fazer a escolha, se ele escolheria a esposa ou a igreja. Ele não respondeu, né? Ele não respondeu o que ele escolheria. Mas eu tenho certeza que ele escolheria a igreja. Vocês sabem por que ele escolheria a igreja? Porque a esposa dele também faz parte da igreja. Então ele escolheria a igreja. Ele não ia deixar a esposa. Isso. Vamos ouvir a irmã Andressa trazer o seu destaque. Irmão Jezinho, na verdade eu vou complementar o que o senhor perguntou para o irmão Alex a respeito de honrar pai e mãe. Amém. Na verdade, a questão do honrar, eu sempre penso sobre isso, assim, até com experiências que eu já passei, mesmo muito cedo, mas já passei. Eu acredito que o honrar pai e mãe, no nosso caso, seria nos contentar com a porção que Deus nos deu, do que os nossos pais foram capazes de nos ensinar, porque nenhum de nós tivemos criação adequada. Cada um
tem os seus erros. Então, o que o filho vai receber é justamente aquilo que o pai ensinou. Então, não tem como que nós queremos que os nossos filhos sejam de um jeito se a gente ensinou para eles outra coisa. Vou dar um exemplo. Se os pais não forem afetuosos com os filhos, não tem como os pais mais tarde exigir afeto dos filhos para com eles, porque isso não foi ensinado a eles. Então, uma maneira da gente ser grato, às vezes até insatisfeitos com o que os nossos pais fizeram por a gente, é a gente entender que foi aquilo que Deus nos deu, mesmo com as falhas, mas a gente honrando aquilo que Deus e tudo que eles conseguiram nos dar. É isso. Amém, amém. É verdade, irmã Andressa. Isso não se discute. Eu posso dizer também com experiência própria. A irmã falando aí do afeto. A minha família, do lado do meu pai e da minha mãe, família sem afeto. Eu digo assim, aquele afeto de carinho, né? De abraçar, de dar um beijo. Não, minha família não existe isso. Muito raro. Os filhos, né, do meu pai, eu e os meus irmãos, alguns já tiveram esse privilégio de ser mais afetuoso com os filhos, de abraçar, de beijar. Mas eu não me lembro de chegar e sentar no colo do meu pai, abraçar e beijar ele. Irmão Joaquim Antônio, muitos conhecem. Ele passava 30 dias viajando aqui no Pará, né? Vinha com o pastor Juraci, fazendo, como diz o ditado, fazendo missão, né? Que ele foi um dos que ajudou muito a desbravar a região norte do país. E ele chegava lá em casa, a gente morava na roça, e eu lembro muito bem que eu corria, aí eu dava um abraço nele, todo empolgado e pedindo balinha, que sempre ele levava, mas era só aquilo ali e pronto. Abraçou, deu benção e tal. Não tem aqui, nós não fomos criados com esse afeto que você falou. E no entanto, do lado da minha esposa, são completamente diferentes. Se vocês verem o carinho, né, que essa família tem uns com os outros, a minha esposa já tem quase 50 anos, né? E o carinho é o mesmo. Eu fico olhando assim o irmão Jorge falando com ela por telefone, às vezes chamada de vídeo, ou quando a gente chega lá, abraça, beija na testa, e aquela coisa, minha filha e tal. E eu fico olhando e falo, meu Deus, é diferente. E eu aprendi a conviver com essa família. E eu luto para transmitir para os meus filhos isso. Por quê? Porque era algo que eu não tive, né? Mas eu agradeço a Deus, como a irmã falou, pelo que o meu pai e a minha mãe tinham para oferecer para mim. Sábias são as pessoas que reconhecem isso, né? Sábia é você de reconhecer isso e saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Isso é muito bom e isso é importante para nós, né? Deus abençoe pela sua participação. Vamos ouvir mais destaques aí? A irmã Jane. Pastor Benedito falou, às vezes temos tudo para agradecer e achamos que não temos nada. Boa tarde com Jesus. Amém. Assim, pela manhã foi muito importante como o pastor falou que o Dia dos Pais não foi ontem, não é só hoje, nem vai ser só amanhã. São todos os dias. Todos os dias. E que o mais importante ainda, ele falou sobre a questão da rosa, né? É melhor dar uma rosa enquanto está em vida, de tudo, do que mandar um buquê naquele dia de tristeza, né? No dia que ninguém quer receber o buquê, né? É, no dia que ninguém quer. Esse é o meu destaque. Boa tarde. Amém. Deus abençoe a participação do irmão Alain e da irmã Jane. E é verdade, o irmão Brana fala isso, né? Ele preferia dar uma rosa para o irmão Neville, enquanto ele estava com vida, do que depois dar um buquê, depois de morto, né? Então, é hora de nós fazermos algo. A fé é a vitória que vence o mundo. A irmã Analice. Eu não entendi, eu acho que a fé... Pode repetir novamente aí?
A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. Sem fé não tem como fazer nada, né? É o primeiro passo, é a nossa fé. A irmã... Eu não a lembro se foi o pastor Benedito ou se foi no programa de rádio, que nenhum homem, nenhuma mulher não chegava ao arrebatamento se não tiver o Espírito Santo. É verdade. Não tem como nós chegarmos no arrebatamento sem o Espírito Santo. Ele que nos leva, né? Ele que nos leva. Quando o pastor contou para o irmão Alain e para todos nós sobre a história daquele irmão que bebia, né? Mas mesmo assim ele estava aqui firme. Não tinha um lugar melhor para ele ir a não ser aqui, né? Então, assim, eu pude ver que nós tivemos um gin aqui também em Parauapebas, né? E para mim é um privilégio que aquele gin, ele, mesmo com tudo que ele deixou, com os erros, com as falhas, mas nós cremos que ele era um eleito, foi um eleito, e que no outro, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver ele, né? Amém. E com tudo que ele deixou aqui, às vezes com alguns defeitos, algumas coisas, mas para nós é um privilégio ter sido filha daquele Jim e saber que ele criou nessa mesma mensagem que nós estamos crendo. Amém. E passando para os nossos filhos, né? Amém. Então, hoje eu chorei muito, mas não foi de tristeza, não. Foi de alegria em saber que nós fizemos parte daquele homem tão bom aqui na terra, né? Amém. Sofreu muito, mas porque foi encarcerado. Mas nós cremos que ele foi libertado antes dele ter sido partido para o Senhor, né? Amém. Isso é testemunho de vida, né? Oxalá, se todos os irmãos desta igreja ou do Brasil, o maior erro fosse esse. Já pensou? Se o maior erro fosse esse. Meu Deus. Mas Deus conhece tudo e todos, né? E nós cremos que vamos encontrar o irmão Aurindo do outro lado, né? Ele é o patriarca dessa família. E Deus tirou ele na hora certa, né? Deus tirou ele na hora certa. Eu tenho certeza que não foi antes da hora ou depois da hora. Na hora exata, Deus fez isso. Amém? E está aí o fruto, né, dessa família. Irmão Djalma. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um. A irmã falando sobre o gin, em Goiânia também temos alguns gin em Goiânia também. Lá tinha um administrador que não aguentou ficar na igreja, mas às vezes eu estava na porta da igreja, ele passava, parava o carro, vinha, me abraçava e chorava, irmão Gerson Nunes. E aí, mas tinha aquele cramor, a gente sabia que ele tinha aquele problema, mas ele era um filho de Deus. Agora, a respeito dos pais, voltando ao tema dos pais, os pais antigos, eles tinham, às vezes, vergonha de ser afetuoso com os filhos. Aí, quando estava pequenininho, era carinhoso, muito carinhoso, bom. Enquanto estava pequenininho, mas quando os meninos começavam a entender, já tinha aquela vergonha de ser carinhoso. Era muito rigoroso. Meu pai, uma das coisas que eu lembro que ele era assim bondoso conosco era não deixava a gente sair sem dinheiro, aí veio pouquinho, dava um pouquinho de dinheiro para cada um de nós. E quando ele deitava, logo a gente chamava, pai, eu quero água. Ele levantava com o maior carinho, nunca chamou minha mãe. Porque deixava minha mãe descansar, que ela trabalhava muito, tinha empregada. Aí à noite a gente pedia água. Eu lembro até a gente gosto, aquele barulho da água, a gente tomando a água. E estava com muita sede mesmo. Outra vez não estava com sede nada, aí meu pai levantava e dava água para nós. Mas aí quando eu lembro de coisas bem pequenininhas, eu lembro quando ele me carinhava, mas depois foi crescendo, foi deixando de fazer aquele carinho. Então, às vezes, os pais têm que romper essa barreira. Continuar sempre com esse afeto com o filho. Vai crescendo, mas continuar um afeto. Com os meus filhos já sou diferente. Eu beijo eles, cumprimento, abraço. Então, é isso aí. A gente tem que ir quebrando essa barreira. Os pais antigos para ter sempre afeto com os filhos. Porque, na realidade, a gente sabe que os filhos sentem. Eu sentia, a gente sente. Às vezes, o pai pensa que não está sentindo os filhos, mas o filho sente. Esse afeto precisa de ser sempre dado para os filhos, para depois ter o filho afetuoso também no final. E a respeito daquele assunto que o pastor falou, do comandante daquela cidade, porque aquele comandante, o primeiro comandante é da cidade de Jeffersonville, cidade pequenininha, aí veio o outro comandante de Louisville, bem a cidade bem maior, mais experiente. Ele comandou, mas fazendo
operando, trabalhando junto com aquele soldado. Aí a coisa funcionou. Então, o comandante tem que agarrar junto, estar junto, na frente. Não atrás, mandante, tem que estar na frente da batalha. O comandante normal, o comandante oficial também, militar e tudo, tem que estar na frente da batalha. Como o profeta disse que os pastores precisam de muita oração, que ele está na frente da batalha, pode ser atingido em qualquer momento. Então o comandante está na frente, o comandante junto com o soldado. Deus abençoe a cada um. Amém. Deus abençoe todos que participaram. E temos mais participações ainda. Vamos ouvir ali a irmã Damares também trazer a sua participação. Boa tarde com Jesus. Meu destaque é do programa de rádio. Você tem um Jordão para atravessar. Você tem lutas predestinadas e isso acontece com pessoas boas. Amém. Todos nós temos um Jordão para nós passarmos, né? Temos que vencer a nós mesmos. Atravessar o Jordão significa fazer morrer a si mesmo. É que o pastor Benedito de manhã falou daquele rapaz que só era o tronco, não entende? E é muito difícil para uma pessoa que ele não tem suas pernas para andar, não tem nada para ele movimentar. E aquilo me caiu a ficha que eu também fui um tronco. Porque quando eu tinha... E ainda o médico falou para ele que ele tinha muita razão para agradecer. E eu também tenho razão para agradecer. Quando eu tinha 2 meses de nascido, a minha mãe, ela me abandonou. No meio da minha família, eu não fui criado. E me abandonou e foi embora. Quando eu tinha 1 mês de nascido, eu fiquei 3 meses comendo só geladinho. Naquele tempo chamava din-din, né? Mas era só geladinho. Quem olhava para mim dizia que eu estava gordo, mas eu estava inchado. Passei 3 meses. Fui criado por uma tia minha que vieram me buscar. Minha mãe disse assim para mim, quando eu tinha 9 anos: se tu crescer, tu vive. Se tu não crescer, tu morre. Foi embora e me largou abandonado na cidade que eu nasci, de Barra do Corda. Então eu vim para cá depois de um certo tempo, quando eu tinha 16 anos, ela foi lá e me trouxe para morar com ela. Mas nunca foi aquela mãe afetuosa, em carinho, mas eu sempre respeitando, conhecia a mensagem. E eu morava no Nova Vida, ela foi e disse para mim, um dia: se tu realmente é crente, nós tínhamos um poço com 2 metros, faz com que essa água suba para cima. Então eu tive muita dificuldade, eu comi muito pegado de panela dos outros, eu fui maltratado na rua, fui criado na rua. Quando eu conheci a mensagem, conheci através do irmão, o pai da Rayu, que me levava até lá, e o pastor Benedito sempre me dando apoio. E às vezes as pessoas dizem assim: o irmão Ribamar é um pouco enciumado. Não é ciumada, mas ao mesmo tempo eu sou enciumado mesmo. Porque foi aonde eu encontrei o afeto, o carinho da igreja. E eu não tenho como fugir, né? Eu fui desprezado, fui maltratado, fui humilhado. Então eu tive outra visão. Eu tive assim: eu não estou no galinheiro. Eu não estou. A minha família toda mora aqui, mas só pergunta assim para mim: você conhece? Você ainda congrega naquela igreja lá? E eu amo esse movimento. Eu acho que eu não tenho mais vergonha, não tem? Se eu apanhar todo dia, eu ainda volto de novo. Então eu sou muito feliz, porque para quem veio de uma bagagem de lixo, que nem eu vim, eu comia pegado de panela dos outros, e hoje Deus me deu o pão material, pão espiritual, e eu sou muito satisfeito. Mas mesmo com todo o meu defeito, eu amo essa mensagem. E a minha mãe, eu continuo amando ela, vou onde ela, abraço ela. Ela agora já melhorou, tira foto comigo, liga para mim, diz que eu sou um filho bom. E eu me sinto muito feliz, e eu amo a minha mãe. Amém. Isso é amor. Amor não é só quando tudo vai bem, não é? Mas também na hora da dificuldade, e você continuar no seu posto de dever, né? Isso é amor. Tem mais participações aí? Tem 2 rapazes aqui que querem participar também, né? Começar com o maior.
nós temos que dar a benção para agradecer. Destaque da escolinha, na mensagem 1 milhão, o irmão Brana disse que a nossa mente é mentirosa, que até o detector de mentiras afirma isso. Amém. Isso é o que o ser humano chega a ser capaz de fazer, né? O profeta diz que quando você diz que crê e aquela fé é só mental, o detector de mentira diz que você está mentindo. Isso. O corpo humano não foi feito para mentir. Por isso que o homem consegue captar, né? Porque quando o homem mente, o coração acelera, né? Os batimentos, e aí o aparelho capta. Até no olhar ele consegue captar. Agora, irmão Jesus, se um aparelho detector de mentiras dá conta de captar se você está mentindo ou não, imagine o Senhor. Nada Quando passa. nós diz que crê e faz uma oração, é melhor você pedir logo perdão pelas incredulidades. É porque nós... Não tem como, né? É. Então, às vezes, é assim. Não tem como esconder de um Deus tão poderoso quanto o nosso. E para mim foi algo assim que eu guardei no meu coração. Aquele ditado, né? Lá fora eles dizem assim: quem é bom em justificar, como que é? Quem é bom em justificativa não é bom em mais nada. É isso mesmo? Como que é que se fala? Sabe, irmão Paulo? É mais ou menos assim, mas eu lembrei você está falando aí, eu lembrei na sexta-feira, o pastor Benedito falou sobre isso. Quando é muito justificador, você não... Mas isso, parece que eu ouvi, foi de uma mensagem do irmão Brana, que ele diz que a justificação, a pessoa que justifica muito, lá na hora da morte não vai ter justificativa, não tem como. Tem gente que você chegou, acabou. Chegou, né? Lá, não tem. Quem é bom para justificar não é bom em mais nada. É mais ou menos assim. E aí eu tinha anotado aqui, né? Isso foi da escolinha, que foi dito a razão sempre quer um meio para escapar. Não arrazoe, mas fique firme. Então, não devemos estar arrazoando, né? Querendo dar justificativa e dizer: eu não fiz, eu não fui, culpado foi fulano, culpado foi a minha esposa, culpado foi meu filho, né? Sempre querendo justificar. Não, é melhor nós encararmos e assumir, né, a responsabilidade. Nós temos ainda poucos minutos ali, né? Tem alguma coisa que o irmão quer trazer, irmão Paulo, para nós? Alguma palavra? Não, eu estava só pensando no culto de sexta-feira, que eu não pude estar presente. Por quê? Porque o pastor Benedito me disse que eu estava lá na roça, lá beirando a cerca, porque eu fico na beira da cerca, debaixo de um pé quase debaixo de um pé de castanha, assistindo. Aí eu não vim na sexta-feira, porque eu criei um motivo. Que eu pensei que eu tinha razão, mas quando o pastor Benedito diz na oração aqui na sexta-feira, ele falou: eu não tenho motivo para estar em outro lugar, menos que eu criar um motivo. Ele disse: eu não tenho motivo para não estar aqui. Eu só não estaria aqui se eu tivesse criado um motivo. Aí ele expressou que às vezes não é que Deus não quer que você esteja aqui, é você que cria um motivo. E eu criei um motivo. Eu pensei: será que se eu for vai ter culto? Porque ninguém avisa nada, né? E aí eu pensei: será que eu vou e tem culto? Aí eu pensei: minha gasolina está um pouco pouca.
Aí eu fiquei criando motivo, assim, tanta. Mas aquilo foi. E outra, aí o irmão Osias cantou o hino que eu anotei aqui, os hinos que ele cantou, e eu pensei, irmão Osias não faz quase parte de cântico, ele só quando falta os cantores, os que fazem parte de cântico. Mas ele cantou o hino, aquele corinho que diz: se meu cálice transbordar de fé, se meu cálice transbordar de amor, se meu cálice transbordar feliz. E depois o hino esforça a minha coragem. E eu assistindo de lá, e eu dei graças a Deus, porque mesmo que ele não faz parte de cântico, assim, direto, ele cantou bom, né? E a igreja, para ajudar, cantou também muito bem. E depois a irmã Andressa cantou o hino que eu sou acostumado de ouvir, aquele que diz: eu não vou olhar para os lados nem para trás, vou olhar para cima. E a gente, lá naquele ambiente, eu olhei para cima, aquele tanto de estrela e tudo, e eu me regozijei ouvindo aquele hino que a irmã Andressa cantou. Então às vezes a gente faz uma coisa aqui, você não sabe com quem que você está mexendo, né? E depois o pastor Benedito fez a escritura, e uma escritura que me deixou ligado foi na escritura que ele disse, perguntou o pastor Sebastião Calaça se ele sabia onde é que estava escrito aquela escritura onde diz que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. E depois foi citada a escritura, 1 Pedro, verso 7. Mas o que eu estava pensando é que às vezes, um dia o Josué acabou de ler uma leitura aqui na escolinha das crianças. Aí ele tinha lido na escolinha das crianças, eu estava fazendo na escolinha das crianças com eles. Quando ele terminou, passou um momento, eu fui lá onde ele disse: qual foi a mensagem que você leu? Aí ele assustou, né? Porque às vezes, né, não é só ele não, qualquer pessoa que você chama assim de surpresa, às vezes assusta assim, parece que sai tudo da mente. Mas eu estava pensando, nós estamos percebidos com o que Deus está fazendo agora, na hora que nós estamos vivendo. Porque você vê a preciosidade da fé. E o sentido de julgar, Jesus disse nunca para nós tomar essa atitude de julgar. Porque, olha, quando você vê uma pessoa passando por provação, você fica sabendo que ele tem fé. Se ele não tivesse fé, Deus não provaria. Quando você vê alguém, você já pensou, você vê lá Jó naquela condição? Quem era Jó e depois está naquela condição? Você vê Abraão se levantar e ter que ir para o Egito, quando Deus falou que ele não era para ir, né? Mas era uma provação, e todos nós passamos por provação, mas nós temos, a fé que nós temos é preciosa demais. O pastor Benedito falou na segunda-feira, ele falou assim, é mais do que uma pedra de ouro assim, que aquele ouro que você pegasse assim, ó, eu sou incutido com ouro, é um dos minerais que mais me chama a atenção. Não sei se é porque eu nunca vi o cristal, talvez, mas o ouro é muito, porque o Mombrana diz que o ouro é maleável, o ouro você pode, né, trabalhar com ele. Então eu sou muito incutido, porque assim, às vezes eu estou lá no Montenor, acho uma pedra, eu tiro uma pedra de dentro do chão, eu tenho que olhar nela, ver se tem ouro nela, né? Mas a nossa fé é mais preciosa, porque a nossa fé não perece. A fé de Jesus Cristo, ela não perece. E às vezes nós ficamos dando valor a uma pipitinha de coisinha que nós ganhamos aqui no mundo e fica agarrado a ela. Quando você falou do irmão William, eu não sei se o irmão William não está presente aqui, é motivo de trabalho. Mas se ele estiver me ouvindo, irmão William, se você pode, eu vou falar isso com temor, porque eu sou sujeito às mesmas fraquezas, eu sei disso.
Mas eu vou dizer, irmão William, se você pode estar aqui nos domingos, faça isso, irmão William. Não deixe isso por causa de trabalho, não. A menos que você fosse um empregado, que uma empresa te sujeitasse a isso. Mas se você tem uma liberdade, não deixe de vir nos domingos. Você será muito mais abençoado. E qualquer um que fizer isso, irmão, você será abençoado, porque nós ouvimos que Deus cuida dos nossos negócios quando nós cuidamos dos negócios de Deus. Deus, Ele é responsável por coisas que você não... Ele responsabiliza por seus negócios, faz com que dê certo. Você não precisa desesperar. Agora, quando nós saímos do nosso posto de dever, você não sabe depois por que dá errado. Mas é exatamente porque Deus não quer nós, principalmente nesse primeiro dia da semana, envolvido com o negócio, com esperança de ganhar aquilo que o Josué falou na mensagem. Aquele leu de manhã na escolinha das crianças, na mensagem que ele leu, não sei qual foi a mensagem, mas o profeta diz, olhando, ele estava em Los Angeles, e ele perguntou àquele povo, vocês gostam dessa cidade? E o profeta diz, certamente vocês o amam, né? Mas isso aqui vai ser destruído. Ele disse, você fique sabendo disso, isso aqui vai ser destruído. Isso aqui que nós ficamos dando a vida por isso aqui vai ser destruído. Dê a vida por Jesus, porque é muito mais. Amém, amém. Deus continue abençoando o irmão Paulo. Isso é para cada um de nós refletir. Quando você vê o seu irmão passando por lutas, talvez você nunca irá passar por aquele tipo de luta. Não critique, mas ore por ele, porque você está ajudando ele a passar por aquele lugar tão difícil. Talvez o problema dele não é o mesmo seu, mas cada um de nós colhemos o que nós plantamos. E se nós plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas, né? A lei da semeadura é certa. O tempo já se foi, né? Nós vamos, hoje, após o culto, nós teremos uma surpresa para os pais, né? Nós não vamos ter agora, mas será no término do culto, às 8h30, que vamos ter uma surpresa para os pais. Então, você que é pai, fique atento, né? Vamos agradecer a Deus por esses minutos que nós tivemos aqui. Creio que fomos abençoados. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos ajudado, Senhor. Como nós ouvimos o pastor Benedito falar hoje, para ser um pastor, para ser um evangelista, e eu digo, para ser um pai, para ser uma mãe, tem que ser mais do que um pai e uma mãe, tem que ser Deus em nós. Por isso te pedimos, ó Pai, seja sempre conosco, para que nós possamos saber que o Senhor está atuando na vida de cada um de nós. Pedimos a bênção do Senhor em favor do nosso pastor, da sua família, em favor desta igreja, em favor dos nossos irmãos, ó Pai, que estão sendo abençoados através da internet. É o nosso pedido e o desejo dos nossos corações. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos, abençoa aqueles que não puderam estar aqui, ó Pai, cada moça, cada rapaz, e que no próximo domingo, se houver um próximo domingo, possamos estar aqui juntos com eles, para receber bênçãos do Senhor. É o desejo dos nossos corações. Te pedimos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe e às 18 horas estaremos aqui novamente.